Irmãos, Deus tem nos falado no presbitério sobre a necessidade de nós revermos vários pontos da doutrina do Senhor. E queria lembrar para vocês o quanto que isso é importante para todos nós. Queria lembrar para vocês o quanto nós somos encantados com a pessoa de Jesus. E como é difícil você expressar bem a pessoa de Jesus diante da grande responsabilidade de você falar acerca de um Deus tão poderoso e tão infinito, e como nós nos deparamos nas nossas limitações para falar acerca de algo tão glorioso. Mas o fato é que nós não fomos conquistados apenas para a pessoa de Jesus, nós fomos conquistados também para a doutrina do Senhor. E queria lembrar para vocês o quanto que era encantador para as pessoas ouvirem a doutrina do Senhor. Os evangelhos nos relatam que eles ficavam maravilhados da sua doutrina. Diz lá nos evangelhos que ele não pregava como os escribas e os fariseus, mas ele pregava como alguém que tinha autoridade. A palavra do Senhor nos relata de situações onde as pessoas madrugavam para ouvir os ensinamentos de Jesus. A palavra do Senhor nos fala do quanto que aquelas pessoas seguiam Jesus simplesmente para ouvir ele falar. E Pedro nos relata isso, dizendo que, falando acerca do Mestre, tu tens a palavra de vida eterna. Como, pois, poderemos sair longe do Senhor? A palavra do Senhor nos diz de multidão que ficava 3 dias seguindo Jesus, ao ponto dos discípulos chegarem para Jesus e falar: Mestre, eles estão nos seguindo já há 3 dias. Se mandarmos eles para as casas agora, eles desfalecerão. O que vamos fazer? Mas era tão encantador, Jesus era tão encantador, era um êxtase seguir Jesus, estar perto de Jesus, mas era um êxtase também ouvir a doutrina do Senhor. E Jesus pregava uma nova pregação, onde ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e tantas novidades e tanto encantamento. Então, irmãos, nós não somos encantados apenas com a pessoa de Jesus, mas nós somos encantados também com a doutrina de Jesus. Nós no presbitério fomos conquistados também para essa doutrina, porque essa doutrina colocou a nossa vida no rumo, consertou a nossa vida, nos deu uma direção, nos deu um prumo. Diante de um evangelho tão fofinho que era pregado, já de tantos tempos, diante de uma igreja que tinha perdido o rumo, perdido a direção, e nós então podemos ver o Senhor resgatando essa doutrina e essa aplicação do reino. E nós conhecemos bem o Salmo 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, a doutrina do Senhor é uma lâmpada que vai nos guiando, que vai nos direcionando. A palavra de Deus nos diz acerca de uma das pragas que houve sobre o Egito. Uma das pragas foi a trevas total, e diz ali que diante dessa praga, as pessoas não conseguiam nem se levantar e ficaram 3 dias sem sair do lugar. Normalmente, quando falta energia na nossa casa, sempre tem lá uma frestinha, né, de luz, e nós podemos então nos orientar por essa frestinha. Mas aquela praga que teve no Egito foi trevas total, densas trevas, de maneira que eles não se tocavam e não conseguiam sair do lugar. Mas quando você está diante de umas trevas assim, e aparece uma luz, a luz vai te orientando e vai te guiando.
E você pode então caminhar, porque aquela luz vai te orientando. Assim é a palavra do Senhor e a doutrina do Senhor nas nossas vidas. Ela nos orienta, ela nos define. No Salmo 19, versículo 7, fala que a lei do Senhor, ela é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel que goteja dos favos. Irmãos, assim é a palavra do Senhor. O Senhor nos diz que os mandamentos dele não são penosos, mas é claro que não são penosos, são deleitosos, porque consertam, nos dão prumo e nos dão todas as direções daquilo que nós precisamos viver. E é essa doutrina que nós temos visto a necessidade de resgatar vários pontos. Estamos tentando resgatar vários pontos dessa doutrina. E uma das partes que nós estamos vendo extrema necessidade é sobre os itens relacionados à família, o relacionamento conjugal, a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos, que há muito tempo a gente não fala com vocês. E esses assuntos são urgentíssimos, porque parece que o tempo vai passando e a gente começa a perceber uma diluição, uma grande diluição, acerca de várias coisas que nós sempre tivemos como uma clareza e como uma prática, como uma riqueza de vida entre nós. E nos assusta vermos isso se diluindo. Bom, eu tentei preparar algo, um resumo acerca desses assuntos. Semana passada eu estive em Cacoal e eu pensava que ia conseguir ministrar os 3 assuntos em 1 hora. E na minha cabeça estava tudo arrumadinho, mas Deus bagunçou a minha arrumação. E eu não consegui pregar os 3 assuntos em 1 hora. E a gente tem aprendido também que no culto a Deus não pode ter ansiedade. Então eu vou ministrar sem ansiedade para os irmãos, buscando ouvir do Espírito. E vamos ver o que dá tempo da gente fazer e ministrar hoje. Queria começar então falando para vocês que relacionamento conjugal começa com uma aliança. Relacionamento conjugal é uma aliança que foi criada por Deus. Casamento não é uma instituição criada por homens. Não foram homens e nem psicólogos que inventaram o casamento. E ponto. Deus é o inventor do casamento. E quando perguntam para Jesus sobre esse assunto, em Mateus 19, Jesus responde, em Mateus 19:4, não tendes lido? E Jesus, há 2.000 anos atrás, Jesus nos remete a 4.000 anos atrás. Quer dizer que há 2.000 anos atrás, eles perguntam para Jesus sobre o que é casamento. E Jesus volta há 4.000 anos atrás, ou seja, são 6.000 anos. E o que Jesus vai falar sobre casamento? Jesus vai falar, bom, vocês não leram? Parece que Jesus falaria a mesma coisa hoje, não? Se fosse perguntar isso hoje para Jesus, Jesus falaria a mesma coisa. Vocês não leram? Vocês não sabem ler? Que o Criador fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou, deixará o homem pai e mãe,
unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus está definindo e Jesus está lembrando que o casamento é uma aliança. Em Eclesiastes 4:12, está falando de dois, mas quando chega no versículo 12, nos diz: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Está falando de dois, e de repente aparece 3. E quem é essa terceira pessoa? Essa terceira pessoa é o Criador e o inventor dessa aliança. De maneira que a base do seu casamento não é o amor. A base do seu casamento está fundamentado numa aliança entre você, sua esposa e Deus. O casamento não está fundamentado num sentimento, mas num compromisso. O casamento não está baseado, se tivesse baseado num sentimento, algo vulnerável, Deus jamais iria basear algo tão profundo e tão sólido nos sentimentos humanos. Os nossos sentimentos são cheios de altos e baixos, não? Tem dias que eu acordo extremamente apaixonado pela queridinha, mas tem dia que eu já não acordo tão apaixonado assim, não? E a queridinha parece que também é a mesma coisa. Tem dias que o Júnior é o príncipe encantado, mas tem dia parece que o Júnior já não é mais o príncipe encantado. Por quê? Por causa dos nossos sentimentos. Então, se o seu casamento está baseado nisso, já era. O casamento não está baseado em beleza física, não está baseado em dinheiro, não está baseado em filhos, não está baseado nos bens que o casal possui. Casamento está fundamentado numa aliança. E o que é aliança? Aliança é um acordo mútuo entre duas pessoas. Aliança é um forte compromisso. Aliança exige lealdade. Aliança existe morte à vida independente. E aconteceu bem isso comigo, quando eu me converti, eu aprendi que eu tinha que morrer. E o Júnior morreu na conversão, mas logo depois o Júnior se casou e o restinho de Júnior que existia começou a perceber que, eu tenho que morrer, porque eu pensei que eu tinha morrido. Mas no casamento eu comecei a ver o tanto de coisas que eu tinha que morrer, porque já não dava mais para o Júnior fazer as coisas do jeito que o Júnior queria fazer. E não dava mais para o Júnior manter os mesmos gostos das coisas que o Júnior gostava de fazer. Porque agora o Júnior não podia mais pensar só por ele. Tinha que pensar por ele e pela queridinha. E logo depois nós tivemos filhos, né? E aí aquele restinho de independência que tinha sobrado, vai tudo pro ralo. Porque aí você descobre que realmente você começa quase a não ter vida. Todo pai aqui sabe do que eu estou falando, né? É assim ou não é, gente? Então, aliança quer dizer isso. Aliança é morte para a vida independente, é você dar a sua vida para outras pessoas. São duas pessoas que vão agora se fundir naquilo que Jesus chamou de uma só carne. Quem disse isso? O Pai disse isso e Jesus definiu isso, que já não são mais dois, uma só carne. E o que Deus ajuntou, essa aliança que Deus ajuntou, essa aliança que eu inventei, diz o Senhor, não separe o homem. Bom, taxativo assim.
4.000 anos, 6.000 anos atrás, Deus disse isso. 4.000 anos atrás, Jesus repete isso. E talvez, nos dias de hoje, quanto nós precisamos repetir isso. E talvez a gente tenha que falar como Jesus, não tem deslido? Vocês não leem a Bíblia? Porque foi isso que Jesus falou, irmãos. Há 2.000 anos atrás, será que Jesus não falaria da mesma forma, hein? Não tem deslido? Vocês não leem? Vocês não sabem que o Criador que definiu isso, que são os dois, uma só carne? Pensemos aqui num café com leite. Quem gosta de tomar café com leite de manhã cedo? Eu gostava, hoje eu tomo só café. Mas suponhamos que você misturou o café com leite. E passa um tempo, você, eu não quero mais café com leite. Eu quero só café. Já foi. Não dá mais, não dá mais. Antes era o café com as propriedades de café. E antes era o leite com as propriedades de leite. Mas quando juntou os dois, já não é mais café e leite. Café com leite. Quanta sabedoria nisso, não? O que dizer da Durepox? Já ouviram falar em Durepox, aquela cola? Eu vou dar uma explicação sobre Durepox, porque talvez as irmãs não saibam como é. A Durepox, ela vem 2 ingredientes. O mesmo acontece com a Araldite. E um dos ingredientes é a cola. O outro ingrediente, normalmente, é algo que eles chamam de endurecedor. Se usar só a cola, não funciona. E se usar só o endurecedor, também não funciona. Então, você pega aquela massa de Durepox, faz com que ela fique bem homogênea, bem cinzenta, e aí depois você usa. Mas, muitas vezes, isso é a parte que as mulheres não sabem, né? Muitas vezes você faz muita massa. Quando você vai ver, puxa, eu não precisava de tanta cola assim. Já era. Você perdeu. Vai para o lixo, porque virou uma só coisa. Endureceu. Isso é casamento, irmãos. É mais ou menos parecido com isso. Ou então, quando você cola uma folha com outra folha, e fica assim, bem coladinha uma na outra. Bom, eu me lembro disso lá no jardim da infância, né? E aí, quando eu ia tentar descolar aquelas folhas, depois que elas estavam coladas, não tinha como eu separar aquelas folhas sem que elas se machucassem, sem que elas se rasgassem. Irmãos, é mais ou menos assim que Deus vê casamento. Quando você entra nessa aliança de casamento, aquela pessoa simplesmente te pertence. E um pertence ao outro. E acabou. Não dá mais para dissolver isso. Aliança de casamento quer dizer uma fusão onde 2 se fundem em um só. E a partir de agora não é mais o meu carro. É o nosso carro. É o nosso salário. É o nosso filho. Porque às vezes uma das partes vem com filho de outros relacionamentos, não? É a nossa filha, é a nossa casa, é a nossa família. E esse negócio é tão intenso e tão forte para Deus, que Deus chega ao ponto de dizer que o seu corpo não te pertence. Sabia disso, casados? Esse corpinho aqui, ó, não pertence ao Júnior. Esse corpinho existe para ser de outra pessoa. E uma outra pessoa com um nome claro. Em 1986, eu coloquei esse nome claro. E o nome claro chama-se Miriam. E só a Miriam pode tocar nesse corpo. Isso é casamento, isso é aliança. Em Efésios 5:32, fala assim no versículo 31.
os apóstolos parece que pregavam as mesmas coisas que Jesus. Olha como é interessante, né? E Paulo dizia, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois, o quê? Não ouvi, serão os dois? Então Deus disse isso, Jesus disse isso, e Paulo também disse isso. Paulo fala acerca dessa fusão, mas no versículo 32, Paulo diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Irmãos, o casamento aponta para o casamento eterno de Cristo com a sua igreja. Cada vez que alguém entra nesta aliança, está fazendo referência à aliança de Jesus com sua igreja. A aliança eterna. Um casamento que vai ter uma festa, que vai ter umas bodas do Cordeiro com a sua noiva. Não importa se é crente, se não é crente. Quando qualquer pessoa entra nessa aliança, está se referindo a Cristo e a sua igreja. Por isso é algo tão sagrado, por isso é algo tão sublime. Por isso Deus não permite separações de qualquer jeito. Nós podemos ver Cristo desistindo da igreja? Alguma vez você já viu algo do tipo? Ou Jesus falando, eu não quero mais a minha igreja. Não tem mais nada entre nós. Acabou o sentimento. A igreja aprontou demais comigo. Ou então você vê a igreja pensando em se separar de Jesus. Tem 2000 anos de relacionamento de Jesus com a igreja e eles não falaram em separação. Jesus e a igreja falam de um amor eterno, falam de continuar esse romance por toda a eternidade. O casamento, irmãos, aponta para a glória de Cristo com sua igreja. O casamento não se baseia em sentimentos, mas numa aliança inseparável, inquebrável, indissolúvel. De maneira que eu não estou junto com a Miriam por causa de sentimentos. Eu não estou junto com a Miriam por causa de dinheiro. Também, pobrezinha, nem tem dinheiro, tadinha. Eu não estou junto com a Miriam por causa de casa. Não estou junto com a Miriam por causa de bens. E não estou junto com a Miriam por causa de filhos. Os filhos um dia vão sair da sua casa. Um dia, sabe lá Deus quando, mas um dia eles vão sair da sua casa, irmãos. De que vocês estão rindo? Falei alguma besteira, não? Então, o casal não pode estar unido com base nessas coisas. A Bíblia diz que Adão observou que todos os animais tinham macho e fêmea. Macho e fêmea. Eu não sei o que Deus viu, mas alguma coisa Deus percebeu, porque Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Eu não sei o que o Senhor viu, não sei lá o que passou na cabeça de Adão, mas alguma coisa Deus percebeu. Em Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e eu farei para ele uma ajudadora que seja idônea. Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 19:14. Estou dando dica aqui para os solteiros, viu? A casa e as riquezas são herança dos pais, mas é do Senhor
a esposa prudente. Então, Deus tem interesse em que o homem não esteja sozinho, em que o homem encontre uma esposa. Em Gênesis 2:23, Adão acorda de um sonho e, quando ele acorda, vê que tem uma criatura do lado dele. E parece que não foi difícil ele deduzir que aquela criatura era uma fêmea, como todos os outros animais tinham macho e fêmea. E Adão então coloca o nome naquela fêmea e ele diz: agora você vai se chamar varoa, porque você do varão foi tirado. E Deus então, no versículo 24, ele define que a partir de agora, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, que no original, em todo o relato de Gênesis está lá, fêmea. A palavra no original é fêmea. Então deixa o homem pai e mãe e se une à sua fêmea, tornando-se os dois uma só carne. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Então disse o homem: a fêmea que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em Gênesis 3,16. E a mulher disse: eu multiplicarei, e a fêmea disse, e eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores tu darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e o teu marido te governará. Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua fêmea. Irmãos, nós vemos o tempo todo a conversa de Deus com Adão, falando tua fêmea, tua fêmea, tua fêmea. E quando Adão vai falar, Adão fala: a fêmea que você me deu, a fêmea que você me deu. E quando chega em Gênesis 3,17, nós vemos lá que é o Senhor que põe o nome em Adão. Mas na hora de colocar o nome em Eva, não é Deus que dá o nome para Eva. Em Gênesis 3,20, diz assim: chamou Adão a sua fêmea Eva, porque era mãe de todos os seres viventes. No versículo 21, e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua fêmea e os vestiu. Irmãos, está muito claro que a fêmea foi criada para ter um dono. Está muito claro que a mulher, enquanto está na casa do pai, ela tem um dono, que chama-se pai e mãe. Mas quando ela sai da casa dos pais para constituir uma outra família, ela muda de dono. E o dono da mulher, quer alguns gostem ou não, chama-se macho. Está muito claro isso aqui. Bom, e na nova aliança? Na nova aliança continua o mesmo princípio, onde Paulo dizia: não permito que a mulher tenha a autoridade do homem. Esteja em silêncio em toda a submissão. Depois vocês podem ler isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 15, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Irmãos, Deus não precisaria dar explicação. Mas eu vejo aqui a grande misericórdia do Senhor, de nós termos um Deus explicadinho, um Deus que parece que entende, sabia por onde ia caminhar a mente humana e a psicologia humana, e Deus: não, eu preciso explicar isso aqui. Mas já estava claro demais. Já estava claro demais na velha aliança, já estava claro demais na nova aliança. Mas Paulo recebe um flash do Senhor e uma luz que brilha, e ele resolve então dar uma explicação. E a explicação nos parece ser muito óbvia. Porque primeiro foi formado Adão.
E depois foi formado Eva. E Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Irmãos, eu não quero aqui hoje falar dos papéis. Eu apenas senti no coração de falar sobre isso, só para dar um flash para vocês, para que vocês olhem e observem o quanto nossa sociedade está distorcida acerca desse assunto. O quanto houve investida de Satanás, invertendo os papéis e colocando as mulheres em posição de autoridade. Porque é muito importante para Satanás que esses papéis sejam invertidos. É muito importante para Satanás que a sociedade não se aperceba disso. É muito importante para Satanás que as mulheres amem e gostem dos destaques que essa sociedade tem dado, porque quanto mais a mulher gostar desse destaque, menos ela vai estar com seus filhos, cuidando da sua casa. E quanto mais nós vamos ter crianças completamente sem receber a atenção devida de uma mãe carinhosa dentro de casa para formar o caráter dos seus filhos. Não me assusta, irmãos, não me assusta a sociedade não se aperceber disso, mas me assusta muito como quando a igreja começa a se desviar dos valores de Deus, que foram ditos há 6.000 anos atrás e repetidos há 4.000 anos atrás. Não tem deslido, diz o Senhor, não tem deslido. Que necessidade que há de ter pastoras na igreja, de mulheres que trazem ensinamento e são responsáveis por trazer doutrina na igreja. Que necessidade que há nisso? Sabe qual é a grande distorção disso? Sabe qual é o outro grande desvio disso? É que quanto mais as mulheres assumem a posição de autoridade, quanto mais nós vemos homens sendo omissos. E é isso que o diabo quer. Vocês não percebem isso, irmãos? Vocês não percebem o tanto que os homens, a espécime macho, está em extinção? A maior extinção da face da terra não são os animais, mas a maior extinção é a espécime macho, com todas as letras garrafais que deve ter espécime macho. Onde estão os machos dessa sociedade? Onde estão os machos da igreja? Sendo governados por mulheres. Vocês não percebem isso, irmãos? Vocês não percebem a grande estratégia sutil de Satanás? E depois reclamamos, por que não são levantados homens? Eu fui numa congregação, irmãos, fui convidado para pregar, e todo o culto era liderado por mulheres, desde a baterista, a cantora, a pregadora. E a pastora teve coragem de vir falar para mim assim: eu não sei por que os homens dessa igreja não se levantam, Júnior. Traz uma palavra para eles, por favor. Claro que os homens não se levantam. Você é a primeira a fazer tudo errado? Bom, nunca mais ela me convidou para pregar lá. Nunca mais, nunca mais. Falamos isso com todo amor e carinho, não? Mas com todo amor e carinho, mostrando tudo isso na Bíblia, ela não gostou. Ela não gostou. Inversão de papéis.
Então eu não quero aqui falar dos papéis, só queria pontuar isso, que eu acho importante. Eu acho importante. Eu quero repetir, eu acho importante isso. Ah, os irmãos não sabem disso? Sabem disso. Mas como que de vez em quando parece que a mente dos irmãos vão se poluindo com essas besteiras. E nós temos que ser bíblicos, irmãos. Afinal de contas, é uma lâmpada para os meus pés ou não é uma lâmpada para os meus pés? É uma lâmpada que me guia ou não é uma lâmpada que me guia? Bom, para os homens, Deus diz: ame a sua esposa como eu amo a minha igreja. Simples, não? Parece até que é fácil isso. Irmãos, ambos os papéis são impossíveis de ser vividos se não for pela graça do Cordeiro. Só Jesus pode nos capacitar, porque como pode uma mulher aprender em silêncio, não? Que milagre é esse que vai acontecer? E como que pode um brutamonte chamado macho aprender a amar uma mulher com ternura, com docilidade, como Cristo ama a sua igreja? Como pode isso? A não ser pela graça de Jesus vivendo em nós e nos capacitando dia a dia. Bom, então quer dizer que eu entrei num negócio que não tem mais volta? É isso que você está falando? É isso que Deus está falando. Você, casado, entrou num negócio que não tem mais volta. Então quer dizer que eu vou ter que viver 50 anos com a mesma pessoa? É isso. É isso que Deus fala. Bom, já que eu tenho que viver 50 anos com a mesma pessoa, não corre o risco disso se tornar um peso, um fardo, viver a vida inteira com a mesma mulher e ser fiel a ela? 50 anos, 30 anos. Irmãos, se eu tenho uma aliança, se eu tenho que viver 30, 50 anos com a mesma mulher, eu posso então me empenhar o máximo possível para fazer com que esta aliança não seja apenas algo racional e bíblico, mas que envolva a minha alma com sentimentos, com alegria, com gratidão ao Senhor, pelo fato do Senhor ter me dado aquela esposa, com gratidão ao Senhor, porque eu entrei numa aliança que representa Jesus com a igreja, com aquela pessoa. E se eu entrei nessa aliança tão gloriosa, da qual Deus se refere, tem que ser algo glorioso, tem que ser algo gostoso. Irmãos, nós temos um amigo que nos disse, certa vez, numa festa de casamento, ele falou que o vinho do fim é melhor que o vinho do início. Jesus disse isso. Você sabe o que acontece quando o vinho vai envelhecendo dentro do odres? O vinho vai se depurando. O vinho vai adquirindo mais sabor. O vinho vai adquirindo mais perfume, mais aroma. O vinho, quando fica mais velho dentro do odres, ele fica mais gostoso. E não o contrário. Quem disse isso? Jesus disse isso. Ah, mas eu não vivo isso no meu casamento. Há algo estranho se você não vive isso. Há algo estranho se você não vive isso. Há algo que está diferente do que Jesus falou. Conforme o tempo passa,
o vinho fica mais gostoso. Bom, alguns poderiam dizer, sim, mas nós sabemos disso. Eu acredito que a gente saiba disso. A pergunta que eu quero fazer para nós avaliarmos nosso casamento é se nós saboreamos esse vinho. Porque Deus não quer que isso seja, simplesmente é uma aliança. E seja algo seco, sem vida. E seja um peso, e seja um fardo. É um vinho que deve ficar gostoso com o tempo. E eu queria aqui, irmãos, falar para vocês, deixar apenas duas coisinhas. Duas coisinhas que eu acho importantíssimo para os casais. Não quero dar uma lista de 5 passos para ter um casamento feliz ou coisa do tipo. Quero falar de duas coisinhas. Apenas duas coisinhas. E penso eu que se cada casamento que entende o que é aliança buscar viver essas duas coisinhas, já tem um grande avanço. São duas coisinhas que eu, ao longo desses 30 e 31 anos, 31 anos de casados, nos esforçamos. O primeiro chama-se orar juntos. Se você quiser chamar isso de culto do lar, você pode chamar. Orar juntos. Orar juntos, irmãos, é algo tão simples, é algo tão óbvio, é algo tão elementar. Mas você nunca terá um casamento sólido se você não aprender a orar junto com sua esposa. Nunca vai ter um casamento cheio da graça de Cristo se não orarem juntos. Por uma razão muito óbvia, é uma aliança a 3. E nessa aliança a 3, nesse relacionamento, não dá para deixar o inventor da aliança de fora nem um só dia. Então você tem que todos os dias chamar esse inventor e esse que está nessa aliança e conversar com ele. E alguém poderia falar, mas eu vou orar o quê? Os discípulos de Jesus viam ele conversar com o Pai. Pai isso, Pai aquilo, Pai isso, Pai aquilo. O Pai falou, o Pai disse, o Pai fez. E muitas horas de comunhão com o Pai. Eu penso que os discípulos imaginaram como ele consegue ficar tantas horas. Os discípulos viam Jesus passando madrugadas orando. E apenas Lucas registra que houve uma pergunta para Jesus sobre isso. Um pedido. Um dos discípulos disse, mestre, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Vocês querem aprender a orar? Então vou falar para vocês como vocês devem orar. Portanto, orai deste modo, vós orais deste modo, desta maneira, é assim, dessa maneira, eu vou dar para vocês os itens, os assuntos pelos quais vocês podem conversar com Deus. Pai, Paizinho querido que está no céu, santificado seja teu nome, Senhor, bendito seja teu nome, glorioso seja teu nome. Como é gostoso conversar contigo, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome porque você é tão lindo, você é tão majestoso. Senhor, venha teu reino na minha vida, vem teu reino aqui, Senhor, na minha vida, na vida da minha esposa. Manifesta a tua vontade aqui na nossa casa, da mesma forma como sua vontade é feita nos céus. Faz também na nossa vida, estabelece seu reino, estabelece seu querer,
Nos ajuda a viver todos os aspectos da doutrina do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver aquilo que os pastores estão pregando, assim, 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 assim. Senhor, vem teu reino na vida dos nossos filhos. Nos ajuda a aplicar o seu reino na vida dos nossos filhos. Senhor, nos dá o pão de cada dia. Senhor, sabe aquelas necessidades que nós temos tido, Senhor. Senhor, o nosso ventilador está um calor tão grande, a gente precisa de um ar-condicionado. Senhor, o nosso carro está tão velho. Senhor, a gente precisa de uma casa própria, nós não temos uma casa própria. Irmão, sabe por que eu acho que Deus permite a gente ter tanta necessidade? Por uma razão muito simples. Para empurrar você para a oração. Para empurrar você para conversar com Ele. E Ele deixa, olha, orem pelas suas necessidades. Quantas necessidades nós casais temos de coisas materiais? A pergunta é, nós aproveitamos isso para nós orarmos juntos? Ou murmuramos daquilo que não temos? Senhor, perdoa minhas dívidas. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, eu pequei aqui contra a minha esposa. Senhor, nos ajuda a acertar isso aqui. Nos lava com teu sangue. Senhor, da mesma forma como temos perdoado os nossos devedores, eu estou lembrando aqui, Senhor, que eu estou magoado com fulano de tal, mas eu tenho que perdoar ele. Senhor, não me deixa, Senhor, cair quando eu estiver sendo tentado. Senhor, você sabe melhor do que eu quais são meus pontos fracos, quais são minhas áreas vulneráveis. Me ajuda a vencer, Senhor, aquela tentação. E me livra de todo o ataque do diabo, porque o diabo anda ao nosso derredor, e o diabo tem nos tentado nessa, e nós queremos rejeitar toda a opressão e toda a cilada de Satanás. Porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque é tão gostoso estar contigo. E eu sei, Senhor, que o Senhor já está dando ordens aos teus anjos para se moverem a nosso favor. Bom, oração do Pai Nosso. Irmãos, eu não sei se eu posso falar tudo ou quase tudo, mas quase tudo que eu e a Miriam conquistamos em nossa vida foi fruto de oração. Antes de nós casarmos, nós entendemos que nós não conseguiríamos ser bem-sucedidos no casamento se não houvesse intensa oração, como algo óbvio e claro. Não tem como um casal abrir mão disso. E a gente orava pelo nosso relacionamento, e a gente orava quando a gente também tinha desentendimento. Algum casal aqui tem desentendimento? Às vezes não. Eu tinha vários. E eu precisava muito orar pelos desentendimentos. Senhor, eu penso isso, minha mulher pensa isso. Senhor, nos ajuda a resolver esse desentendimento. Nos ajuda aqui, nos mostra quem está certo. Porque muitas vezes a gente nem sabia qual dos dois estavam certos. Oramos pelas nossas decisões, oramos pelas nossas compras, oramos pelas nossas férias, oramos pelos nossos alvos, oramos pelos nossos filhos, oramos pela igreja, oramos pela nossa saúde, etc, 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 etc. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho muitas necessidades. E eu tenho muitos sonhos também. E eu tenho muitos alvos. Então eu preciso orar muito com minha esposa.
Eu não faço isso, irmãos, porque eu tenho um tempo integral. Quando eu era funcionário, nas empresas que eu trabalhava, a gente buscava cultivar. E nós já tivemos vários horários de oração. Ou 6 horas da manhã, ou meio-dia, ou 18 horas, ou 23 horas. Já testamos todos os horários possíveis. Nem que fosse 15 minutos. Nem que fosse 15 minutos. Quero testemunhar para vocês que meu tempo de oração com minha esposa é o tempo mais gostoso do meu dia. Porque estar com o Senhor junto com minha esposa é o deleite, é o descanso. Eu não quero ficar, irmão, só com a parte das tribulações, entende? Eu preciso do tempo de deleite com o Senhor. Podemos melhorar nosso tempo de oração? Amém? Amém? Outro ponto que eu queria deixar para os irmãos, que eu acho importante nós buscarmos cultivar para termos uma aliança sólida. O outro ponto chama-se amizade com romance. Irmãos, em Gênesis 2:25, diz que Adão e Eva estavam juntos e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Eles tinham um relacionamento livre, eles tinham um relacionamento solto, eles tinham um relacionamento sem culpa, um relacionamento sem condenação, um relacionamento sem acusações. E depois lá em Gênesis, queria ler esse texto com vocês. Abram comigo em Gênesis, capítulo 26. Eu fui chamar, meus olhos saltaram para esse texto. Gênesis 26, versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Pois ele temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo mesmo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem e a sua mulher, certamente morrerá. Irmãos, Isaque disse para todo mundo: é minha irmã. A Bíblia diz que isso durou muito tempo. Bom, eu fiquei imaginando essa situação. Ele estava muito tempo num outro lugar. Ele faz um acordo com sua esposa e fala: olha, nós somos irmãos. Eu vou falar para todo mundo que nós somos irmãos. Bom, você
Você não consegue esconder o que é natural. Eu imagino quantas e quantas situações que Rebeca deve ter brincado com Isaac, porque as tradições falam que Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaac estava brincando. Em algumas traduções fala acariciando. No original fala que essa palavra ela dá a conotação de rir, caçoar, brincar, gracejar, divertir-se. Então eu fico imaginando o tanto de situação que Rebeca deve ter brincado de alguma forma diferente, de alguma forma, aliás, natural, que era para eles. E Isaac falando, para com isso, Rebeca. Não faz isso, mulher. Porque ele tinha medo que as pessoas descobrissem que ela era a mulher dele, porque ela é muito linda. Só que, irmãos, não se esconde o que é natural. Eles brincavam e fazendo o rei percebeu que a Rebeca era mais do que irmã. E quando Abimeleque vai conversar com Isaac, Abimeleque fala, é evidente, está na cara que ela não é sua irmã. Que será que esse homem viu, hein? Sabe lá o que ele viu. Mas, irmãos, isso denota intimidade, romance, amizade. E a minha preocupação conosco é se o seu relacionamento com sua esposa parece ser um relacionamento só como se fosse de uma irmã ou de uma prima. Porque, irmãos, pensa comigo, se você pensa em ficar casado por 50 anos, irmãos, faça desse casamento uma coisa gostosa e prazerosa. Porque Deus, quando inventou o casamento, foi para isso. E eu nem quero aqui entrar com vocês no livro de Cantares. Porque se a gente for entrar no livro de Cantares, aí você vai ver muita amizade e muito romance. Até entre os animais tem romance. Quem já percebeu? E não é o romance só para acasalamento não, tá? Porque eu já observei os animais macho e fêmea tendo romance e carícias sem que seja necessariamente o acasalamento. Irmãos, não sejamos insensatos. A Miriam é minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Nós conversamos sobre tudo. Porque se eu vou viver com a Miriam, nós já temos 30, né? Não sei se a gente chega aos 50. Eu quero viver toda a intensidade com ela. De tudo aquilo que pode ser desfrutado. De um relacionamento com amizade, gostoso. Com brincadeira, com lazer. Com conversas das mais variados assuntos. Eu quero extrair da Miriam o máximo que ela pode me dar de alegria, de graça, de amor. E eu entendo que quando eu estiver fazendo isso, e quando nós estivermos vivendo isso, nós estamos demonstrando para as pessoas a graça que há do casamento de Cristo com sua igreja. Porque entre Cristo e a igreja há uma amizade gloriosa, e há uma alegria, e há uma adoração.
E nós então conversamos sobre tudo, conversamos sobre nossas opiniões. Nós não temos medo de ter opiniões diferentes um do outro, nós conversamos sobre gostos pessoais. Nós conversamos sobre sonhos. Nós fazemos coisas juntos, porque nós entendemos que casamento era uma fusão, lembra? Uma fusão onde os dois vão se fundindo, onde os dois vão se misturando, onde os gostos vão ficando parecidos. E nós fazemos muitas coisas juntos, nós caminhamos juntos, no nosso tempo de lazer, esporte juntos. Ela vê esporte comigo, embora muitas vezes ela nem compreenda. Eu já tentei explicar a lei do impedimento para ela umas 400.000 vezes. Não tem jeito, toda vez que ela for ver futebol comigo, ela vai perguntar: por que aquele homem estava impedido? Mas não tem problema, vamos conversar e vamos tentar explicar a lei do impedimento pela 1000ª vez. Bom, e quando eu vou para a cozinha então, aí é o contrário. Aí sim inverte completamente, porque ela vai ter que tentar me explicar trocentas vezes como preparar aquela comida. Lazer juntos, caminhada juntos. Irmãos, se você quer ter uma aliança por muitos anos, eu acho que você precisa desses dois ingredientes. E eu não acho que eles são difíceis. Eu acho que eles são muito simples. Tenho falado para vocês que eu vejo o casamento como um jardim, onde nós temos que estar regando esse jardim, cuidando desse jardim. Esse jardim é preparado para ser lindo, glorioso, perfumado, cheiroso, mas ele pode se transformar numa quiçaça, dependendo de como você cuida dele ou não cuida dele. Alguém certa vez me perguntou: Júnior, como você consegue passar 30 dias de férias? Porque agora eu e a Miriam, nós estamos numa outra fase, né? Férias sem as crianças. Como você consegue 30 dias com a Miriam sozinho? E eu falo: ai, eu passaria 60. Eu passaria 90. Porque de fato ela é minha melhor amiga. Você tem prazer de estar perto do amigo, não? Irmãos, antes de falar da responsabilidade dos pais, antes de falar de responsabilidade dos filhos, eu sinto no meu coração que tem que falar disso primeiro. Porque também esse é um dos assuntos em que houve muita diluição. E quantos casais a gente vê que precisam crescer em amizade, em relacionamento, em oração. Conforme eu falei, são coisas tão óbvias dentro de um casamento. Amém? Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Vamos orar. Senhor, em 95 nós aprendemos com o nosso irmão Telmo, de Porto Alegre, que passou por aqui, e aprendemos aquela frase, que nós devemos nos empenhar para que nossa casa seja um pedacinho do céu. Senhor, desperta cada casal aqui, que possamos aplicar essas coisas na nossa aliança e sermos despertados por Ti, para termos uma aliança de casamento gostosa. Sermos despertados pelo Senhor, que o vinho do fim vai ficando melhor com o tempo. Quero abençoar a vida de cada casal, que o Seu Espírito possa estar ministrando na vida de cada um, que o Senhor possa estar nos despertando para termos prazer em oração, nesses dias que são tão maus,
Nesses dias que há tanta tribulação à nossa volta, que nosso tempo de oração seja nosso deleite, Senhor. Que o Senhor esteja também abençoando cada casamento para desfrutar o melhor a nível de amizade, de companheirismo e de romance, que são coisas tão boas que o Senhor separou para nós. Abençoa cada família, abençoa cada casa, em nome de Jesus. Amém.